Rádio Pampa, Pampa Saúde. Na sequência do nosso programa, um assunto bem interessante, alvissareiro, como se dizia antigamente, com relação ao câncer. A vida após o câncer, viradas que a gente consegue dar na vida. E, para tanto, estamos com o gaúcho Rafael Zobaran, que venceu um câncer aos 27 anos e se tornou ultramaratonista e que está sendo convidado, inclusive, pelo Hospital Mãe de Deus a dar palestras, a alma de vencedor, e faz sucesso aí em contar a sua história, a sua trajetória. E junto conosco o Dr. Stefani também, que mais uma vez está aqui no nosso Pampa Saúde. Que honra, que prazer tê-los aqui conosco, Dr. Stefani um prazer. E Rafael, sejam bem-vindos. Muito obrigado. A tua trajetória começou, tu descobriste a doença muito jovem, câncer. Muito cedo, ou melhor, mais cedo do que eu imaginava que alguém pudesse adoecer. Eu fui surpreendido com essa notícia aos 27 anos. E foi assim, eu fui ao médico Sim. por acaso, contrariado até, para fazer uma consulta para ele me dar um medicamento para sarar a minha dor. Certo. Mas a notícia que eu recebi não foi essa. A notícia que eu recebi foi que eu estava com câncer já bastante avançado e que em 2 dias eu precisava estar numa mesa de operação para tirar o foco do câncer, que ele já começava a se espalhar pelo meu corpo. Sim. Então, em 2 dias eu já fui para o hospital, já fizemos a cirurgia. Não dava para esperar. Não dava para esperar. Mas o pior ainda estava para acontecer, que era o tratamento de quimioterapia, que foi um tratamento bastante difícil. A gente sempre cria uma expectativa na cabeça de o que será um paciente de câncer, o que passa para um paciente de câncer durante o tratamento de quimioterapia. E para mim foi bastante difícil, foi um tratamento, eu não sei como a medicina avançou muito, mas há 14 anos atrás eu fiz ciclos de tratamento bastante complicados, que me deixavam bastante debilitado. E eu acho que o mais positivo nisso tudo foi que eu aproveitei essa oportunidade para rever todos os conceitos daquilo que eu tinha vivido até antes de descobrir a doença, para tentar tirar Começava ali uma nova vida. Vamos chegar lá. Estava começando. A Rádio Pampa, Pampa Saúde. Dr. Stefani, em jovem é muito comum o tipo de câncer que ele teve, foi câncer de testículo? Isso, na verdade, o tumor germinativo, seja no testículo ou algumas outras regiões que podem ter esse mesmo tipo de linhagem, ele é particularmente, é uma doença rara, porém, quando acontece em adulto jovem. Em jovem? Em adulto jovem. Tem 2 picos de incidência, em torno dos seus 20, entre 20 e 30 anos, e depois dos 50 a 60 anos pode acontecer novamente. Mas, novamente, é uma doença rara. E a história do Rafael ilustra muito bem. Dor, surpresa de um paciente jovem que não tinha nenhum fator de risco que justificasse, aparece uma neoplasia e, no momento, um câncer disseminado. E, evidentemente, a primeira percepção que a pessoa tem é: bom, acabou minha vida, acabaram minhas expectativas. E ele mencionou muito bem, e cabe reforçar, existe um tremendo medo em cima do que tem pela frente. Não, mas agora vem um tratamento que eu não conheço detalhes, que... Naquela época, 14 anos atrás, definitivamente modificou algumas coisas. O fato é que esse tipo de quimioterapia, a essência é basicamente a mesma, mas melhorou muito, é o tratamento de suporte que garante qualidade de vida. Em outras palavras, antigamente, 14 anos atrás, o paciente tinha que ficar, às vezes, internado para poder aguentar o tratamento. Era uma paulada. Muito enjoo, não conseguia se alimentar, ficava debilitado, perdia massa muscular. Impressionante. Hoje tem drogas. Hoje eu dou um remédio, o paciente me diz assim: doutor, eu tive soluço. Aí eu disse: soluço é o que antigamente vomitavam 5 dias, agora o camarada tem soluço. Então melhorou muito a qualidade da medicação de suporte. E felizmente os níveis de cura, e é importante salientar, 14 anos depois a gente pode tranquilamente dizer que está curado. Exatamente. Pacientes que voltam à vida normal, ou até como aconteceu com o Rafael, a vida anormal, que é ser um atleta de alto desempenho. Ultramaratonista, o que é isso? É uma quantidade de maratonas para nós leigos? Explica. Ultramaratona é o termo que designa toda a prova que ultrapassa a distância oficial da maratona, que é de 42 quilômetros. Então, qualquer prova que tenha
50 quilômetros, 75, 100. Rádio Pampa. Acima de 42 é tratado como ultramaratona. Então eu me tornei ultramaratonista e hoje eu faço as provas mais difíceis do planeta com distâncias que ultrapassam 200 quilômetros. Meu Deus do céu, esse homem corre 200 quilômetros. Imagina isso. Barato isso, né? Que superação isso. Mas é justamente isso que eu gosto de falar para as pessoas. O que eu descobri mais importante após o tratamento, e eu tive bastante tempo, o tratamento durou quase um ano, foi bastante demorado, e eu sofri todos os efeitos colaterais que o doutor acabou de mencionar, e outros tantos. E então o sofrimento me ensinou muito a dar valor para aquilo que eu ia enxergar mais adiante, que é a possibilidade de viver novamente. Uma avaliação de vida que farei a partir de agora. Olha, foi uma avaliação muito mais profunda do que eu podia imaginar. E com isso eu comecei a planejar de que dali para frente eu gostaria de ter um autoconhecimento suficiente para poder desenvolver todas as minhas potencialidades. Então eu acho assim, o ultramaratonista ilustra bem o que eu procuro ser em todas as áreas de minha vida. Claro, isso é interessante. Utilizar o máximo potencial na atividade profissional, na minha presença familiar, eu como marido, eu como pai e eu também como esportista, para ter equilíbrio em todas as áreas. Então, para chegar a esse nível que eu cheguei, foi preciso uma construção. Então, aquela pressa que o indivíduo normalmente tem de conseguir resultados, não existe na vida se não construir um alicerce muito sólido. E eu não tinha alicerce nenhum antes da doença. E eu construí esse alicerce e consegui me tornar um ultramaratonista, e nem foi planejado, aconteceu naturalmente. Doutor Stefani, é comum acontecer esse caso, saindo um pouco da sua área, mas entrando na área um pouco mais psicológica, dessa busca de superação e que buscar o tempo perdido ou que poderia perder nessa trajetória de nova vida? Sabe que não sai tanto da nossa área, né? Porque o fato é que elas são muito imbricadas. Tudo está junto. Está tudo muito junto. Sabe, repensar a vida e particularmente lembrar que pode talvez ser a única oportunidade que a gente tem, e ser talvez a última oportunidade, a gente está sujeito a ser o último dia da nossa vida todo dia. Só que nós frequentemente esquecemos disso. Então, adiar planos num paciente que tem uma doença grave, pode ser uma doença oncológica ou uma outra doença, ele é repensado. As pessoas começam a definir metas objetivas, percebem que deve planejar, e a gente perde aquela tranquilidade, aquele comodismo de evitar. Um dia eu vou, eu sempre quis correr uma maratona, ano que vem eu começo. Talvez eu não tenha ano que vem. Na verdade, eu tenho que estabelecer uma meta responsável, evidentemente, sensata e muito bem colocada. Eu devo determinar um projeto. Esse projeto tem que ter cabeça, corpo e membros. Portanto, esse projeto tem que ter início, meio e fim. Eu tenho que estabelecer exatamente quando vai ser isso, como eu vou desenvolver esse projeto. E percebe-se que isso significa para todas as áreas. Significa para a questão profissional, para a questão familiar, para a questão social. Portanto, estabeleça metas. E o paciente que passa por uma doença dessas, ele é lembrado da nossa finitude e ele claramente determina, bom, agora eu tenho que repensar. Agora, o Rafael, ele tem uma coisa um pouco diferente da maioria. Ele levou a sério aquilo e cumpriu. Frequentemente as pessoas, apesar do susto e apesar de ser uma doença grave e sair às vezes dessa doença grave, como se diz, ainda está pensando e querendo fazer, mas depois volta à normalidade. Daqui a pouco eles caem Te dou um exemplo real, a quantidade assustadora de pessoas que voltam a fumar depois de ficarem curadas do câncer. Isso é um desastre, é inexplicável. Pessoas que tiveram um tumor e voltam e continuam a fumar. Isso é assustador. Ora, evidente que ter projetos, essa é fácil, agora desenvolver o projeto é mais complexo. Então tá aí a diferença. Rafael, na tua vida tu disseste que tu tinha uma vida de jovem normal, um pouco até sedentário, tu não praticavas esporte antes do ocorrido? Não praticava esporte e tinha uma vida bastante desestimulante. Eu acho que cheguei a conclusões durante o tratamento mesmo que a minha vida tinha perdido completamente o rumo. Rádio Pampa.
Eu vivia sob uma completa insatisfação pessoal, mas eu tive a oportunidade de olhar com profundidade para dentro de mim. E eu, justamente como o doutor falou, eu tive a nítida sensação que a minha vida estava no fim. Então eu não tinha outra chance, não me restava outra alternativa, eu não tinha nada a perder, senão olhar para dentro de mim e procurar encontrar uma solução para os meus conflitos pessoais, para aquilo que me incomodava. Então, porque o ser humano, e até na idade adulta, muitos não sabem, mas a grande maioria das pessoas, elas ainda carregam traumas de infância, coisas que estão lá no subconsciente delas, conflitando e atrapalhando o andamento de suas vidas, nas suas relações pessoais, nas suas atividades profissionais, no seu desempenho. E as pessoas não têm coragem de olhar para elas mesmas para descobrir que traumas, enfrentar o medo, enfrentar essas coisas, porque o trauma nada mais é do subconsciente aquilo que elas não tiveram capacidade de suportar. É um mecanismo de defesa. Precisou de um evento forte, grande como esse, que é um câncer, para repensar e avaliar e levantar essas questões Exatamente. E a luta, né? Enfrentei de frente e aprendi a enfrentar de frente todos os problemas. Hoje eu não escondo nada. Quando eu tenho um problema, para mim nada mais é do que uma barreira que eu preciso superar. Espírito de atleta, né? É isso aí. Né, doutor? Isso certamente, essa leitura e essa percepção contribui. Na verdade, quando ele encarou a doença oncológica, ele basicamente está fazendo a mesma coisa. E todo paciente que tem um diagnóstico de câncer, ele tem que encarar dessa forma. Não tem dúvida. Não tem dúvida. E talvez a mais difícil. E a mais difícil, não tenha dúvida disso. Muito possivelmente. Eu ultramaratonista na cama do hospital. Espetáculo. Porque a pessoa enxerga novamente a necessidade acha que não vai conseguir. Praticamente 100% dos pacientes em algum momento passa pela cabeça deles: não, eu não vou conseguir isso. E alguns têm a coragem de chegar e dizer para mim assim: olha, Stephanie, eu não acho que eu não vou conseguir. E a nossa tarefa profissional, frequentemente, evidentemente eu não posso correr essa maratona pelo paciente. O que eu tenho que fazer é garantir para ele que eu vou dar todo o suporte, tecnicamente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando, para que ele consiga, sim, vencer suas barreiras. E isso faz parte de atendimentos multidisciplinares, que envolvem médicos, nutricionistas, psicólogos, pessoal administrativo de apoio. Quer dizer, a necessidade de montar uma equipe adequada, pertinente e consistente aumenta a chance desse paciente passar por essa etapa que é muito complexa, tem razão. Agora, mencionando e reforçando, não basta também o paciente só ter muita vontade, não ter a questão técnica, e o contrário é verdadeiro. Não basta eu absolutamente oferecer todas as armas e o paciente não está convencido que ele merece e vai conseguir se ele se empenhar. Eu quero e eu posso. Exatamente. Rafael, que hora, como deu esse, hora é difícil, esse insight de dizer, vou ser um atleta de alto rendimento, enfim, foi no leito mesmo, tipo, não, se eu sair daqui, uma promessa a si mesmo, que horas e como te deu? Esse horas é relativo, esse insight que tu teria ser um atleta? O meu planejamento durante o tratamento e logo após o tratamento, nos primeiros anos, foi totalmente focado na minha construção intelectual e emocional. Muito bom. Te preparou para chegar lá. Eu não tinha o foco na questão física, porque eu sabia que a minha parte onde eu estava mais fragilizado era a questão intelectual e emocional. Tinha muitas coisas que precisavam ser resolvidas e muitas coisas que precisavam ser aprendidas. O que eu coloquei como meta é que eu começaria da estaca zero. É como se eu estivesse nascendo naquele momento, começando a aprender a me conhecer e descobrir quem eu realmente era. E descobri realmente uma pessoa muito diferente do que eu era antes. Efusivo, uma pessoa que procurava sempre ser o centro das atenções. Descobri em mim uma pessoa muito tímida, uma pessoa que gostava de viver uma vida reservada, que não gostava de festa, que nunca gostou de bebida alcoólica e que tomou bebida alcoólica, e que me lembrei do primeiro dia que eu consumi bebida alcoólica, que foi, achei o sabor muito ruim, mas eu forcei para que eu pudesse continuar fazendo aquilo para me encontrar no meio social. Então eu comecei a abrir mão de tudo que não fazia bem para a minha saúde e procurei ter uma vida saudável. O que aconteceu foi que depois de me sentir muito equilibrado emocionalmente, intelectualmente, comecei a aprender muito, estudar cada vez mais, e espiritualmente também, com grande aprendizado, eu achei que eu tinha que encontrar um esporte
que eu pudesse envelhecer com saúde. Rádio Pampa. Eu olhei, talvez, eu tenho uma rara lembrança que eu devo ter olhado uma foto de algum idoso com um corpo perfeito e eu pensei que esse era o modelo que eu gostaria de chegar. Uma pessoa bonita, bonita também esteticamente, porque nós temos que buscar também a beleza estética, mas o mais importante, com saúde, para eu poder colocar todas as atividades que eu tinha vontade, os meus desafios em prática. E comecei a caminhar. E as coisas vão acontecendo que, como quem tem uma vida movida por desafios, coloca desafios maiores sempre à frente. Eu nunca me preocupo com aquilo que eu já superei. Eu estou preocupado com o que eu tenho ainda a superar. Então, quando eu consegui alcançar a distância de 10 É uma maratona, os quilômetros, obstáculos vão passando e vamos para frente. O meu grande primeiro desafio foi poder conseguir correr 10 quilômetros sem parar. Eu acho já uma distância bastante grande e que quem conseguir manter uma vida saudável, correndo 2, 3 vezes por semana, 10 quilômetros, já é um grande atleta. É um esporte regular, é um esporte que ele está no contexto de todos os outros esportes, que é a atividade física regular, intensa, para manter a parte aeróbia e respiratória em dia. Só que as distâncias foram aumentando. Daí eu fui atrás do grande sonho de todo corredor, que é correr uma maratona. E eu encontrei em 2007, eu comecei a correr em 2003. Em 2007 eu fiz a minha primeira maratona. Só que depois de correr algumas maratonas, eu descobri que existia a ultramaratona. E aí eu fui atrás de desafios ainda maiores e não paro por aqui, né? Essa ultramaratona existe aqui no Brasil? Faz como? São eventos que... Existem provas. É mais raro, né? Ultra. São provas pouco divulgadas. Certo. A quantidade de atletas que participam é muito pequena. Às vezes se resume a um grupo de 70, 100 atletas. Ela tem uma extensão definida ou a cada vez o desafio é maior? Como é que funciona isso? Conforme cada prova tem uma extensão própria. Como existe essa liberdade de quilometragem? Cria-se o evento e se estabelece... Eu vou dar o exemplo do evento de maior projeção no Brasil, que é uma maratona que acontece na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, que faz parte da Copa do Mundo de Ultramaratonas. Uma das etapas da Copa do Mundo aconteceu agora em janeiro. É uma prova que a Copa do Mundo oficialmente tem 135 milhas, que corresponde a 217 quilômetros. Nós saímos de uma cidade de São Paulo e nós vamos passando o trajeto é feito pelo Caminho da Fé, em Minas Gerais. Nós passamos por cidades históricas com as suas igrejas centenárias. Subindo e descendo o morro, porque fala Minas, já se sabe. Então, muito bem. Tem uma altimetria muito complicada essa prova. Então, para teres uma ideia, nessa prova, com pessoas da Itália, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Argentina, pessoas de Singapura, China, Japão, corredores do mundo inteiro aqui nessa prova. E eu fiz essa prova em 32 horas e 48 minutos correndo, sem parar. Alguns corredores utilizam a noite para descansar 1, 2 horas, alguns não se preocupam muito com o tempo, mas eu tenho sempre aquele desafio de conseguir completar a maior distância no menor tempo. Cada um tem, digamos, um cronômetro, não precisa então ficar um superando o outro. Não é uma corrida um contra o outro. A ultramaratona. Então eu completei essa prova em 32 horas e 48 minutos, cheguei até um resultado melhor do que eu esperava, em 9º lugar no geral. Atletas favoritos. A ultramaratona ela não te dá a garantia de que tu vai chegar. Então o resultado, pouco importa se chegou em primeiro ou em último. Eu inclusive admiro muito mais o que chegou em último, porque ele permaneceu no trajeto muito mais tempo. E ela revela um aspecto muito importante na vida que nós precisamos entender. Na vida, e ficar isso bem claro para as pessoas que vivem em disputas de espaço e alimentando seus egos, saber que na vida nós não temos adversários. O único adversário que nós temos na vida somos nós mesmos. Então a ultramaratona revela isso já de cara. Está bem para poder chegar bem aos outros, né? Não interessa quem você vive e convive. Exatamente. Não interessa o teu adversário. Interessa a tua capacidade de cumprir a tua meta, que é chegar até o final. Rádio Pampa, Pampa Saúde. Estamos falando sobre superação, vida pós-câncer. Doutora Stefani, voltando especificamente para o câncer e aproveitando a sua visita, que é sempre muito boa aqui no nosso Pampa Saúde, surgiram aí novas drogas que parece que vai lá, não sei se o senhor pode falar a respeito, direto no DNA
Rádio Pampa. Da própria célula, é isso? Recentemente, na verdade, o que aconteceu? Que novidade boa é essa? O conjunto de avanços hoje em oncologia, ele passa por entender melhor a doença. Entender melhor a doença significa que eu conheço o mecanismo que levou aquela célula duplicada de uma maneira inadequada. E às vezes eu conheço o mecanismo que deixou de proteger o organismo daquela célula. Portanto, entendendo melhor esse mecanismo, eu consigo chegar melhor no alvo. A gente está vivendo, possivelmente, nos últimos anos, o que a gente chama de terapia-alvo. Então, eu consigo identificar medicamentos, estratégias e fórmulas que atingem especificamente aquela célula, especificamente com um marcador que não tem em todas as células, que vão fazer com que eu consiga oferecer um tratamento com menos toxicidade, portanto, e mais assertivo, mais eficiente. Não há uma destruição, digamos, da vizinhança como se acontecia. Eu minimizo a toxicidade. O Rafael mencionou, ele passou com muitos efeitos colaterais, porque os medicamentos, se eu for tratar câncer, honestamente, não é difícil. Se eu largasse o sulfúrico em cima do tumor, eu mato ele. Mas eu mato o paciente junto, não posso fazer isso. Eu tenho que ter o talento de oferecer o tratamento mais agressivo para a doença e menos hostil para o hospedeiro. E é isso que nós estamos avançando. Então, os medicamentos cada vez estão chegando mais próximos disso. A dificuldade operacional, às vezes, são medicamentos caros, não demoram muito para ser absorvidos no sistema público, mesmo em países ricos isso pode demorar um tempo. E eles sozinhos não vão resolver nada, existe a necessidade de um conjunto de outras estratégias também. E não é para todo tipo de câncer? Não, para ter uma ideia, alguns deles, só 15 ou 20% dos pacientes com aquele tipo de tumor específico que vão se beneficiar dessa estratégia. Parece que é mais para mama, não tem certeza? Mama é um dos bons exemplos. Tem um receptor de membrana chamado ERB2, e tem um medicamento que recentemente foi aprovado, inclusive, para entrar no sistema público, chamado trastuzumab, que ele atinge o ERB2. Ele aumenta a chance de cura dos pacientes. E faz com que aqueles pacientes mesmo com doença disseminada vivam mais e melhor. Só que só tem 15, 20, talvez 25% dos pacientes das mulheres com esse tipo de tumor, esse tumor vai expressar esse receptor. Não adianta nada eu entregar a chave se eu não tiver uma fechadura. Da mesma forma, se eu tenho esse receptor, esse medicamento pode ser muito útil. Lembrando que não são em todos os cenários. Mas já é um bom começo até para isso. Melhorou a toxicidade. E para outros tipos. E fazendo um gancho, isso a gente tem que sempre lembrar. O paciente ele tem que... Os desafios que o paciente se impõe, eles são diários e são em pequenos passos. Então a gente eventualmente pega um paciente, por exemplo, que está passando por uma toxicidade significativa, e eu digo para ele, o teu desafio hoje é comer um iogurte inteiro. Aquilo que pode ser para nós uma coisa trivial, para aquele paciente é um tremendo desafio. Ele diz, não, mas eu não posso nem olhar para a comida. Não, mas um iogurte eu já estou feliz. Bom, agora ele já chega, eu chego no final ou chego no outro dia, o paciente, doutor, conseguiu um iogurte meio, com uma vibração e com entusiasmo. Evidentemente, ele está desafiando o próprio organismo e está ganhando dele. São esses pacientes com esse tipo de motivação que acabam, junto a uma tecnologia relativamente sofisticada e frequentemente já disponível, garantir que esses pacientes, a gente remeta as taxas de cura para números muito interessantes. Em criança a gente está falando de 70% de cura. Que bom. Não, maravilhoso. É uma doença que todos os pacientes vinham a falecer. Em adultos nós ainda temos 50% dos pacientes vão ficar curados. E quando eu falo curados, muita gente se questiona, mas o que é curado? Porque volta e meia algum artista, alguma personalidade acaba o tratamento um dia depois e se diz curado. Vamos ser justos, não é bem assim. Entenda-se que a partir do momento que eu encerro uma etapa do tratamento, eu vou dizer que eu estou em remissão, que eu estou tudo bem. E cura nós vamos definir com o tempo, com o acompanhamento pertinente, com os exames adequados. Quero o senhor sempre aqui conosco, doutor Stefano. É um prazer. Muito obrigado pela sua presença. Rafael Zubaran, estiveste aqui em Porto Alegre com palestras, tem mais agendas, falas, conversando com as pessoas pelo Brasil afora, como é que é? Eu apresento normalmente palestras em company dentro de empresas, uma palestra para trabalhar justamente esse crescimento pessoal e profissional das pessoas, para descobrirem as suas potencialidades, mostrar para essas pessoas que elas têm potencialidades e muitas potencialidades ainda a serem trabalhadas. Mostro na prática como isso funcionou comigo e encorajo as pessoas a olharem para dentro delas e descobrirem o verdadeiro sentido da vida delas. Um telefone, Rafael, desculpe te interromper, que nosso tempo estourou e nós estamos com horário político, é complicado. É 11 São Paulo, 7985 4240. Repita. DDD 11
7985-4240. Tem algum site, alguma recomendação pela internet? Tem o site www.ultrazobaran, com N de navio no final, ultrazobaran.com. Ultrazobaran com Z e N no final, ali localiza, se buscar Tudo, tem todo no o conteúdo. Google ali, Rafael Zobaran, fica sabendo até como localizá-lo. Obrigado pela presença de vocês no nosso Pampa Saúde. Obrigado.